Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom ter você aqui na minha companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Se toque no sininho aí para se inscrever e se inscreva no canal. Se você gostar, se inscreva. Se você não gostar, se inscreva a si mesmo para me motivar. Comente e compartilhe. Vamos agora para o 15º round, mas antes, vamos louvar. Oh, vem a mim, disse Jesus. Sim, os cansados e oprimidos, venham a mim. E grande alívio eu lhes darei. Sim, grande alívio eu lhes darei. Venham a mim. Levante suas mãos e vamos orar. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, como diz o hino, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Peço, Senhor, que me enche de tua sabedoria, de tua ciência e me unge com o teu Santo Espírito agora, para que eu possa transmitir palavras de vida e que o Senhor possa falar por meu intermédio. E minhas palavras, ó Pai, possa quebrantar e reavivar corações, transformar vidas, para que sejam preparadas e capacitadas para encontrar com o Senhor Jesus. Seja a tua presença conosco, perdoa os nossos pecados e nos abençoe. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Vamos falar do sábado. Em Êxodo 31, 16 a 17, Deus manda Moisés dizer ao povo: guardareis os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. O sábado era um sinal entre Deus e o seu povo, para separar o povo de Israel do povo dos cananeus, entre aqueles que serviam a Deus e aqueles que não serviam a Deus. E esse sinal continua entre o povo de Deus e o mundo hoje. Também em Ezequiel 20, 12 a 20, Deus faz questão de relembrar: e guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sábado, o quarto mandamento, é o mandamento mais mencionado em toda a Bíblia e apresentado de diversas maneiras, de diversas formas. Porque o quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, de todas as formas, de todas as maneiras, Deus tenta nos lembrar o sábado em toda a Bíblia. Por exemplo, no livro de Gênesis 41 e versículo 27, o número 7 é mencionado ali 4 vezes em um único verso. E assim é em toda a Bíblia. Textos que têm uma palavra-chave que repete 7 vezes, ou uma palavra especial que tem 7 letras em seu nome. Um texto que termina com 7 versos, ou que começa no 7º verso. E assim é de Gênesis a Apocalipse. Na história de Noé, a história está repleta de número 7. A história de José também interpretando o sonho de Faraó. E também em Apocalipse. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos, 7 selos. E assim por diante. De Gênesis a Apocalipse, Deus tenta nos chamar a atenção para o 7º dia. Em Mateus 15, ali no finalzinho, a partir do verso 36, e continuando no capítulo também 16. No capítulo 16, de 1 a 4, aparece a palavra sinal 3 vezes. Mas
O número 7 aparece ali antes e aparece depois. Exemplo, no capítulo 15, versos 36 e 37. Os discípulos entregam 7 pães para Jesus abençoar. Jesus abençoa e é recolhido 7 cestos cheios e 4.000 homens alimenta. Os números 7 é uma referência ao sábado. E os 4.000 homens é uma referência ao quarto mandamento. Onde o sábado é mencionado no quarto mandamento da lei. E no capítulo 16, versículo 10, diz, a partir do verso 9, não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5 homens, e quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães. Jesus está fazendo uma referência das 2 multiplicações dos pães. Nem dos 7 pães para os 4.000. E quantos cestos tomaste? Então, Jesus está chamando a atenção deles para o grandioso sinal da multiplicação dos pães e os números 7, que representa também o Espírito de Deus e a presença de Deus na vida de Jesus. Agora, aqui em João no capítulo 4, tem um outro acontecimento também interessante. Capítulo 4, a partir do verso 46. Aqui, um centurião procura Jesus para pedir um milagre, uma cura a favor do seu filho que estava a ponto de morrer. E Jesus envia uma palavra: vai, teu filho vive. O centurião volta para casa confiando naquela promessa, encontra já com os seus servos no caminho, e os servos dizem para o centurião: teu filho melhorou. E o centurião pergunta: a que horas ele melhorou? E os servos respondem: na 7ª hora. E o centurião lembra: foi exatamente na 7ª hora que Jesus me deu essa palavra de autoridade, essa palavra transformadora. E no verso 54 diz que esse é o segundo sinal, o segundo milagre que Jesus realizou diante das sequências de milagres que ele iria realizar. E logo em seguida, no capítulo 5 e no verso 9, um homem é curado de 38 anos de paralisia. E diz que aquele dia era dia de sábado. Então, aqui no verso 54 do capítulo 4, aparece a palavra sinal. E o número 7 aparece antes e aparece também depois. E a palavra sinal está no meio. Ou seja, o sinal aqui aponta para o sábado. A 7ª hora aqui, que Jesus envia aquela mensagem transformadora, também aponta para o sábado. O sábado é a cereja do bolo. Tanto para o povo de Deus hoje, como foi para o povo de Israel no passado.
O sábado é o evangelho eterno. E o sábado é o coração da mensagem. Temos mais uma referência. Mateus, capítulo 11. Aqui, a partir do versículo 28, Jesus faz um convite. Venha a mim, todos vocês que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Depois de Jesus se apresentar como descanso, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, vai aparecer 5 vezes a palavra sábado. E o sábado na Bíblia Deus separou para quê? Para descansar. Então, Jesus é o descanso, o sábado é o descanso. O sábado representa Jesus e Jesus representa o sábado. Interessante que o sábado aqui no texto aparece 5 vezes. E 5 letras tem a palavra Jesus. Uma vez aparece o sábado para cada letra do nome de Jesus. Interessante que os discípulos aqui eles colhem espigas para se alimentar. Esquece a palavra espiga. Os discípulos aqui estão colhendo pão. Porque tudo que mata a nossa fome é considerado pão. E Jesus é o pão da vida. Em seguida, aqui, a colheita das espigas, Jesus também cura um homem. E nessa cura aparece também 3 vezes a palavra sábado. Uma vez para cada pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra do hino? Eu sou a cura, sou o poder. Então, Jesus, ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão que nos alimenta e nos sustenta e nos vivifica. E Jesus também é a cura nessa passagem. Não se esqueça, aqui o sábado representa Jesus e Jesus representa o sábado. E aqui, em seguida dessa palavra descanso, nós vamos para outra referência, que é Hebreus 4. O capítulo 4 aponta para o 4º mandamento. E no verso 4, mais uma vez o número 4, diz aqui que Deus está fazendo referência ao 7º dia, que resta um descanso para o povo de Deus. Resta um descanso para o povo de Deus. E a palavra descanso aqui, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, aparece 7 vezes. Então, temos aqui várias vezes uma referência e uma apologia ao 7º dia. E diz aqui que o povo de Israel não entraram no descanso de Deus na Canaã porque eles não receberam os mandamentos de Deus e o sábado com fé. Os que não recebem hoje os mandamentos de Deus e o sábado com fé não entrarão na Canaã celestial. Não entrarão no descanso de Deus. Porque não estão habituando, não estão se preparando desde agora para entrar no descanso eterno. E aqui diz, resta um descanso para o povo de Deus. Mencionado aqui a palavra descanso 7 vezes. E aqui tem um apelo. Quando você ouvir a voz de Deus hoje,
não endureça o teu coração. Então, meus amigos, voltando, Ezequiel 20:12. Guardareis os meus sábados, porque servirão de descanso, servirão de sinal entre mim e vós. E eu estou dizendo aqui que o sábado representa Jesus. As pessoas descansavam de sua paralisia, sua cegueira, suas enfermidades em Jesus. E Jesus escolhia o dia de sábado para curar essas pessoas. E diz aqui em Isaías 7, presta bem atenção, no capítulo 7. E no verso 14. O verso 14 é 2 vezes o número 7. Diz aqui: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhes chamará Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Disse Jesus lá para Maria. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, aqui Jesus é chamado de sinal, como o sábado. Então, meus amigos, o que eu tenho para dizer para você é que os mandamentos, eles estavam numa pedra que Moisés lavrou, escrito pelo dedo de Deus. E os mandamentos, a lei de Deus, na Bíblia é comparado a uma rocha, é comparado ao pão, é comparado à luz, é comparado à vida, o caminho, a verdade. Os mandamentos, por Davi e pelo apóstolo Paulo, é considerado perfeito, santo, justo. E tudo isso converge em Jesus, porque Jesus representa todas essas coisas e muito mais. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou o verbo. E os mandamentos é todas essas coisas. Disse Davi, comparado a palavra com pão, que a tua palavra me vivifica. E disse Jesus que aqueles que ouvem as minhas palavras, que recebe o verbo e pratica, é comparado àqueles que edificou a sua casa sobre a rocha. Então os mandamentos é comparado com uma rocha. Interessante, meus amigos, é que no livro de São João, Jesus diz que ele é algo especial ali 7 vezes. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, sou o caminho, sou a videira. Ele diz 7 vezes. E se você eliminar o K, o Y, o W, a palavra eu é de número 5 e o de número 20. Dá o número 25. E se você dividir e somar o 2 e o 5, temos o número 7. Olha o sábado aí. Jesus diz: eu sou. Já descobrimos que eu represento o número 7. E sou. Fazendo a mesma soma, sou vai dar o número 52. O número 25 o contrário. E aí você pega o 5 e o 2, soma novamente, vai dar o número 7. Interessante, meu amigo, é que tudo isso aponta para o sábado. O sábado representa Jesus e Jesus representa o sábado. O sábado é o descanso para o povo de Deus. Representa a eternidade.
onde nós vamos descansar eternamente. E Jesus também representa descanso. Representa a cura, representa refrigério, representa a restauração. E diz o Apocalipse que 7 são os Espíritos de Deus. E disse também Zacarias que 7 são os olhos de Deus. E aí vem Jesus, de alguma forma relacionada aos números 7. E tudo o que Deus criou carrega os traços da sua semelhança. O céu tem os 7 estrelas. O número 7 está registrado no céu. O céu está demarcado com as digitais de Deus. Na terra, diz o Apocalipse que Roma está entre 7 colinas. Não foi o Papa que fez as 7 colinas, foi Deus. A terra carrega as digitais de Deus, esse sinal de Deus. Os antigos costumavam dizer que o mundo tinha 7 mares. Os mares carregam essas digitais de Deus. E todo ser vivo carrega as digitais de Deus. Carrega 7 órgãos na face. 2 ouvidos, 2 nariz, 2 olhos e uma boca. 7 órgãos. Esse número 7 aparece mais uma vez no seu corpo. Mas eu não quero ser aqui indiscreto. Quero deixar na sua imaginação. Que você reflita e que você perceba e descubra. Os números 20 aparecem no nosso corpo. Os mandamentos não estão em Êxodo 20. Nós temos 10 mãos, 10 dedos nas mãos e nós temos 10 dedos nos pés. Forma o número 20. Os mandamentos não são 10. Aqui está 10 dedos. A palavra Jesus não tem 5 letras. Aqui está um dedo para cada letra do nome de Jesus. Deus é poderoso. Deus é perfeito. Tudo Ele criou com o objetivo de adorar a Ele, de glorificar a Ele. É tudo para a sua glória. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor, adora ao Senhor, porque carrega as suas digitais. E criaturas animadas e inanimadas, que respira e que não respira, foram criadas para carregar as digitais de Deus e glorificar a Deus. Então, meu amigo, se você aborreceu o sábado, aborreceu o 7º dia, você devia aborrecer também os 7 órgãos em sua face. E furar os tímpanos do ouvido, arrancar os olhos, fechar os narizes para não respirar e costurar a boca. Porque tudo isso representa as digitais de Deus. Aponta para os sinais de Deus. Inclusive o 7º dia, que é o coração dessa mensagem. E o sábado e Jesus está intimamente relacionado. Jesus estava no deserto com o povo de Israel. O maná que eles comiam representava Jesus. A nuvem que os conduzia de dia representava Jesus. O clarão de fogo que os guiava à noite representa Jesus, a luz do mundo. A rocha
da qual brotou água para eles beber, disse o apóstolo Paulo, que essa rocha os seguia, que essa rocha representava Jesus. Então, meus amigos, Jesus, o povo de Israel e a lei andavam juntas. E pergunto para você, o povo de Israel, eles receberam as tábuas da lei quando estavam escravizados no Egito ou quando foram libertos do Egito? Com certeza depois que eles foram libertos do Egito. E nós somos chamados à santificação na escravidão do pecado ou libertos do pecado. Com certeza, Deus nos liberta do Egito desse mundo, da escravidão do pecado, para viver em santificação e obediência e guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não é para quem vive escravo no pecado, mas para quem é liberto do pecado para viver em obediência. Em João 14,15, Jesus disse: se me ama, guarda os meus mandamentos. E João 15,14, Jesus disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E 1 João 2,6, Jesus disse: aquele que diz que permanece nele, João está dizendo, deve andar assim como ele andou. Agora, como você disse para mim que Jesus guardou a lei para não precisar que a gente guardasse? Se João diz que aquele que diz que está em Jesus deve seguir os passos dele. Isaías 8,16, Jesus disse: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. E Hebreus 8,10, Jesus diz que nos últimos dias, hoje, Jesus está carimbando as suas leis na mente e nos corações daqueles que lhe são fiéis. Apocalipse 14, versículo 12, Jesus diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. No Salmo 91, 7, muitos gostam desses salmos, ficam maravilhados com esses salmos, porque fala do livramento dos justos. Esses salmos estão apontando aqui exatamente para as pragas do Apocalipse quando caem sobre a terra. No verso 7, aqui está no verso 7 para nos lembrar do sétimo dia. E diz: 10.000 à tua direita vai cair, para nos lembrar de guardar os 10 mandamentos, para a gente não cair com aqueles que vai receber as pragas. E no verso 3, diz que sua verdade é proteção e escudo. Então é os 10 mandamentos, é o sábado, que será proteção e escudo para o povo de Deus quando cair as pragas. Então, o povo de Deus que quiserem guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, serão duramente provados. Diz o Apocalipse no capítulo 13, versículo 18, que os que não quiserem adorar a besta e a sua imagem, não quiserem adorar o domingo, não poderão nem comprar e nem vender. Passará por severas provações, mas será livrado da maior provação, da mais dura provação. Quando os escorpiões estiver atormentando os ímpios por 5 meses, os gafanhotos, a chuva de pedra de 30 quilos caindo do céu sobre a cabeça desses homens, que não guardaram os mandamentos de Deus, e eles te pediam incessantemente para eles a morte, quando as águas dos rios e dos mares se transformarem em sangue, que eles não puderem beber, que eles tiverem que beber sangue para matar sua sede, porque eles derramaram o sangue dos mártires e dos profetas,
Então, o povo de Deus estará livre desse grande e terrível momento de angústia. A angústia do povo de Deus será antes, mas será incomparável com a angústia que irá sofrer os ímpios. Meu amigo, disse Jesus que vós, meus servos, ficareis tristes, mas a vossa tristeza é momentânea, porque a vossa tristeza se converterá em alegria. Eu quero ilustrar aqui uma história de pessoas que estavam num momento triste e em seguida a sua tristeza foi convertida em uma gloriosa alegria. Foi convertida em canções, em júbilo. Parece não ter nada a ver com a mensagem aqui, mas tem. Eu quero dizer para você que eu comecei a torcer para o Palmeiras com 17 anos de idade. E a história de Davi derrotando Golias está no capítulo 17 de 1 Samuel. Davi ali tinha 17 anos de idade. A mesma idade que tinha o Hendrick na quarta-feira passada, quando derrotou o Botafogo dentro da casa do Botafogo. O Hendrick, com o Palmeiras, derrotou o gigante Botafogo, o Golias, dentro da casa do Botafogo. O autor principal dessa vitória foi o Hendrick, o menino mais novo do elenco, de 17 anos. Ele faz o primeiro gol. O time estava perdendo de 3-0. O Botafogo fez 3 gols em 15 minutos, dos 20 aos 35 minutos do primeiro tempo. Abel chega no vestiário e fala: vocês perderam o primeiro tempo, volta para ganhar o segundo. E o Hendrick faz os 2 primeiros gols da sacramentada vitória. Se fosse o Rony ao fazer o gol, ia dar mortais para comemorar. Mas o Hendrick, um menino de 17 anos, não comemorou. Ele foi no primeiro gol, foi no fundo da rede, pegou a bola, levou para o meio de campo, para rolar novamente e acelerar a vitória. Faz o segundo gol, corre lá, pega a bola novamente e corre para o meio de campo para apressar, para caminhar rumo à vitória. Toda vez que o Hendrick foi no fundo da rede e pegou a bola e correu para o meio de campo, eu lembrei de Davi, quando deu a pedrada na cabeça de Golias e derrubou Golias. Ele não se conformou em apenas derrubar o gigante. Para ter certeza que estava morto, ele foi lá, pegou a espada do próprio gigante, cortou a cabeça e correu e entregou a cabeça para o povo de Israel. E o povo de Israel saiu correndo atrás dos filisteus e perseguiu por uma longa distância. E foi grandiosa a vitória que o povo de Israel obteve naquele dia. Essa vitória do Palmeiras vai ficar registrada para sempre na história. Quem ganhar o campeonato brasileiro vai ser esquecido por um breve instante. Mas o Palmeiras, que com o menino mais novo, o Hendrick, deu essa volta por cima, perdendo de 3-0. Com o líder do campeonato, um gigante, dentro da casa do próprio gigante, vai ficar na história como 7-1. Jamais será esquecida. É como se o Palmeiras tivesse ganho o campeonato brasileiro. O que quero dizer com essa história, meu amigo? Assim como o Palmeiras saiu do fracasso para o sucesso,
da tristeza para a alegria. Assim será a história do povo de Deus. A tristeza do povo de Deus se converterá em alegria. E se você viveu uma história de fracasso até esse momento, pisando nos mandamentos de Deus e sem forças para vencer o pecado, busque a Jesus de todo o seu coração, porque em seu nome e em seu sangue você tem autoridade e você recebe o poder para dar a volta por cima e escrever uma história de sucesso numa história de fracassos passados. Que Deus abençoe você e todos os que estão ouvindo essa mensagem, para que possa tomar posse da graça de Jesus e do poder de Jesus para obter dia após dia a vitória e perseverar até o fim para receber a coroa da vida. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, muito obrigado, porque se nós começamos mal, Senhor, a nossa jornada, se fracassamos até aqui, neste momento o Senhor é poderoso para nos dar uma página em branco, nos perdoar o passado de fracasso e nos ajudar a dar uma volta por cima e caminhar rumo à vitória, e rumo à coroa da vida, e rumo ao prêmio da soberana vocação, o prêmio dos vencedores. Por favor, perdoa os nossos pecados e transforma os nossos fracassos em vitórias. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Toque no sininho para se inscrever, comente os meus vídeos e compartilhe. Fique na graça, fique na paz, que Deus te abençoe.